Meu nome é Marcos e trabalho em um grande cemitério. Manterei meu nome em sigilo para não colocar meu trabalho em risco. Tenho 25 anos de experiência e muitas histórias que vocês costumam chamar de paranormais para contar. Mas para mim, o paranormal se tornou normal. Passei mais tempo com os mortos do que com os vivos. No início, ouvia algumas vozes, pequenos sussurros e tentativas de contato que não davam certo. Via vultos que meus olhos insistiam em não ver. Durante meus primeiros anos ali, não sabia do que se tratava nem que isso era possível. Sempre achei que esse dom era dado a pessoas envolvidas com religião, não a mim, que nunca acreditei em nada. Pelo menos era assim que eu pensava na época. Mas, com o passar dos anos, fui me aprofundando nesse misterioso mundo e descobri que os mortos têm histórias a contar, segredos a revelar e mensagens a transmitir. Comecei a me comunicar com eles, a entender suas necessidades e anseios. No entanto, sem o conhecimento necessário, por muitas vezes me meti em perigo. Agora me encontro em um dilema entre o aqui e o além, com segredos que poderiam balançar as estruturas da nossa realidade. Entretanto, algo mais me assombra, algo que não posso revelar por hora, mas você entenderá conforme a história se desenrola. Sinto que as fronteiras entre o mundo dos vivos e dos mortos estão se estreitando e me pergunto se estou preparado para o que está por vir. Como disse, trabalho aqui há 25 anos, mas apenas depois de uns 2 ou 3 anos entendi o que acontecia comigo. O ano era 1999 e lembro bem disso porque mudou minha vida para sempre. Acontecia um enterro e eu e meu amigo, como sempre, aguardávamos um pouco distantes, dando espaço para os familiares se despedirem. Depois de um tempo, chegou a hora de fecharmos o caixão. Assim que me aproximei, algo chamou minha atenção. Um homem estava deitado no caixão, mas do outro lado, em pé, estava outro homem idêntico a ele. Primeiro achei que fosse um irmão, gemel ou um parente muito parecido, mas logo percebi que estava errado. O homem parecia desorientado e quando começamos a baixar o caixão, sua expressão mudou. Ele tentava se aproximar dos familiares, que o ignoravam completamente. Tive certeza do que se tratava quando vi pessoas passando por ele, atravessando seu corpo como se fosse uma neblina. Meu coração disparou. A essa altura eu já tremia, e o suor que descia da minha testa não era pelo trabalho. Enquanto jogava terra no caixão, ouvi uma voz ao meu lado. "Ei, amigo, para onde você está indo? Não pode me deixar preso aqui." Olhei para ele, mas fingi que não o via e segui em frente. No entanto, ele percebeu que eu podia vê-lo. Nos dias seguintes, ele não parava de me seguir. Aparecia constantemente tentando falar comigo, mas eu o ignorava. Com o tempo percebi sua angústia. Ele tentava interagir com outras pessoas, participava de velórios e enterros. Mas o que mais me chamava a atenção era que sempre que eu parava para tomar café e fumar um cigarro, ele estava ao meu lado, como se quisesse sentir o mesmo que eu. Foi quando Clara entrou na história que as coisas saíram de controle. Eu ainda não compreendia por que algumas almas ficavam presas enquanto outras partiam. Meus colegas coveiros e os seguranças da noite relatavam pequenos vultos e ruídos, mas nada parecido com o que eu enfrentava. Certo dia, durante um enterro de uma criança, percebi algo diferente. Entre os presentes, vi uma menina de cabelos castanhos e olhos amendoados. Ela não estava próxima dos familiares, parecia assustada e evitava a multidão. Dias depois, comecei a ouvi-la. Uma noite, enquanto tomava café sentado em um dos jardins, ouvi sua voz. "Eu sei que você pode me ouvir. Terá que fazer algo." "Por mim?" Me assustei. Ela continuou. "Não posso partir enquanto aquele homem estiver vivo." Minha mente fervilhava. Não entendia se era um pedido ou uma ameaça. Aos poucos, Clara me contou sua história. Seu próprio tio a havia matado.
Ela não podia partir enquanto ele estivesse livre. Fiquei perturbado. Comecei a buscar informações sobre o crime. Um dia, na sala de descanso, uma pilha de jornais velhos caiu ao chão. Uma das páginas parou aos meus pés. A manchete dizia: menina de 15 anos é encontrada morta em Matagal. Meu corpo gelou. Finalmente entendi o que Clara queria. Passei dias em conflito, até que tomei uma decisão. Durante meu horário de almoço, fui a um telefone público próximo ao cemitério e denunciei anonimamente o crime. Dei todos os detalhes que Clara me contou. Dias depois, enquanto passava por uma banca de jornais, vi a notícia estampada: tio preso acusado pela morte da sobrinha Clara. Senti medo, alívio, justiça. Dias depois, ao caminhar pelo cemitério, ouvi um obrigado sussurrado ao vento. Desde então, não tento provar nada a ninguém. Faço o que posso e dentro do que acredito. Tenho outras histórias para contar. Se vocês quiserem ouvir, posso compartilhá-las. Como a do garoto Jonas, que partiu cedo, mas hoje vive aqui com seu violino, tornando nossos dias mais leves. Posso contar essa na próxima vez. Meu nome é Maurício, mas pode me chamar de Mau. Sou coveiro e sim, eu falo com os mortos. Impossível esquecer aquele dia, pois ele transformou minha vida para sempre. Era uma tarde de outono e a chuva caía incessantemente. Eu me encontrava sob a pequena cobertura do cemitério, perdido em pensamentos sobre a vida. O vento soprava entre as árvores e as rajadas laterais molhavam meus pés, fazendo a lama grudar nas botas. O cenário estava mais melancólico do que o habitual. Com um olhar distante, fui tomado por um sentimento de vazio. Minha irmã me veio à mente e eu não conseguia entender como as coisas chegaram a esse ponto. Na verdade, eu entendia, mas, mesmo sabendo, a saudade apertou meu peito e uma lágrima escorreu sem que eu pudesse controlar. Devido ao trabalho, tornei-me uma pessoa mais fria ao longo dos anos. Contudo, isso não significa que eu esteja isento de sentimentos. Apenas se tornou mais difícil expressá-los. Mas, naquele dia, fui envolvido por um sentimento como se algo estivesse faltando. Entre meus pensamentos e a chuva que caía sem trégua, vi pela primeira vez aquela figura. Minha visão estava turva devido às lágrimas e à neblina. Então, não consegui defini-la claramente à primeira vista. Mas assim que limpei os olhos na manga do meu velho casaco de trabalho, enxerguei-o com perfeição. Ele caminhava lentamente entre as alamedas do cemitério, sem desviar das pequenas lápides. Algo dentro de mim já suspeitava do que se tratava, mas eu precisava confirmar. Levantei-me do banco de concreto com a intenção de identificá-lo melhor. Era um menino, talvez com uns 10 anos, vestido com um casaco azul, uma bermuda surrada e uma boina escura. Não tive dúvidas de que ele não pertencia a este plano. Ele não se preocupava com a chuva, não demonstrava frio nem desconforto. Apenas andava entre os túmulos, parando às vezes como se tentasse ler os nomes gravados ali. Eu sabia que ele estava perdido. Já vi muitos antes dele com a mesma expressão. Como sempre fazia nesses casos, fingi não notar sua presença. Desviei o olhar, tentando parecer desinteressado, mas no instante em que voltei a atenção para onde ele estava, ele havia desaparecido. Foi assim que vi, pela primeira vez, o garoto Rafael. Aquele que me ensinaria a seguir em frente, mesmo diante das piores provações. Depois daquele encontro, algo mudou dentro de mim. Pela primeira vez em anos, senti um estranho conforto. A tristeza parecia ter sido substituída por um sentimento de esperança. Mas eu ainda não compreendia o motivo. Algumas semanas se passaram e Rafael continuava em minha mente. Diferente dos outros, ele não saía dos meus pensamentos.
A imagem dele caminhando sob a chuva sempre voltava à minha memória. Mas eu não sabia nada sobre ele, nem o porquê de ainda estar aqui. Só me restava esperar. Os dias seguiram seu curso, até que certa manhã, enquanto arrancava ervas daninhas ao redor de um túmulo antigo, percebi algo ao lado. Um par de sapatos pretos pequenos e pernas finas e pálidas. Uma voz infantil soou. Você não se cansa de trabalhar aqui sozinho? Quero dizer, tudo parece tão calmo, assustadoramente silencioso. Como disse, eu estava distraído, concentrado no trabalho. Então, quando ele falou, minhas pernas falharam e eu caí sentado no chão. Fiquei em silêncio por alguns instantes, surpreso. Ele não era como os outros. Não demonstrava medo nem confusão. Seu corpo parecia cercado por um brilho fraco, algo que nunca havia visto antes. Sem saber o que dizer, apenas respondi. Na verdade, gosto daqui. Há dias mais tranquilos e outros mais agitados, mas a calma me agrada. Ele sorriu levemente e perguntou se eu sabia o que ele estava fazendo ali. Respondi que não. De fato, eu não sabia. Mas, ao invés de me explicar, ele apenas virou-se e caminhou entre os túmulos. Antes que eu pudesse perguntar seu nome ou o motivo de sua presença, desapareceu entre as árvores. Fiquei intrigado. Então comecei a procurar respostas. Caminhei pelo cemitério lendo lápides, tentando encontrar alguma pista sobre quem ele poderia ser. Mas não encontrei nada. Até que um dia ouvi sua voz outra vez. Achou o que estava procurando? Olhei. Ao redor, mas não ouvi. Sua voz soou novamente. Achou o que estava procurando? Respirei fundo e respondi. Sim, o que eu procurava está bem diante de mim. Mesmo que eu não possa vê-lo agora, ele riu baixinho e disse que tinha uma última missão a cumprir antes de seguir adiante. Dessa vez de forma definitiva. Não compreendi. Mas antes que eu pudesse perguntar, uma folha seca elevou-se do chão sem vento algum e flutuou pelo cemitério, parando sobre um túmulo específico. A lápide dizia: Rafael Duarte, um filho amado. Lembrei-me de seu enterro. O pai, devastado, segurava um violão pequeno. Recordei fragmentos de conversas. Rafael amava música e, de repente, tudo fez sentido. Ele havia sido enterrado sem seu violão. Eu sabia o que precisava fazer. Mas como? Os dias se passaram e nenhuma visita veio ao seu túmulo. Até que, numa noite, Rafael apareceu em meu sonho. Ele não disse nada, apenas estava sentado diante de sua lápide. Quando acordei, soube que deveria ir até lá. Na manhã seguinte, deparei-me com a tampa do túmulo ligeiramente quebrada. Algo impossível de acontecer sem interferência. Avisei o administrador do cemitério, que se mostrou surpreso, pois não havia registro de vandalismo na área. 2 dias depois, um homem apareceu. Seu rosto era marcado pela dor e pelo cansaço. Demorei a reconhecê-lo. Era o pai de Rafael. Ele se aproximou do túmulo e eu soube que aquela era a chance. Respirei fundo e disse: Sinto muito pela sua perda. Ele agradeceu educadamente e, como se precisasse desabafar, começou a falar sobre seu filho. Rafael sempre fora otimista, mesmo enfrentando uma doença que o consumiu lentamente. Mas havia algo que ele nunca perdoara a si mesmo: não ter enterrado o filho com seu violão. Ele não conseguiu se desfazer do instrumento. Durante noites seguidas, ouviu sons vindos do quarto do filho, mas ignorou. Agora, sabia que era Rafael tentando lhe dizer algo. Ele retirou o violão da mochila e, entre lágrimas, o colocou sobre a lápide. Naquele momento, senti um alívio no ar, como se algo tivesse finalmente se resolvido. O vento soprou de leve e, por um instante, vi Rafael ao lado do pai. Ele sorriu e então desapareceu. Naquele dia, compreendi o verdadeiro sentido do meu trabalho. Não apenas enterrar os mortos, mas ajudá-los a encontrar o caminho. Desde então, nunca mais o vi, mas de alguma forma sei que ele está em paz.